a alavancagem e a crise de 2008-2009, que é um exemplo dos riscos que existem em torno da atividade bancária e de toda essa lógica, claro, de reserva, empréstimo e a capacidade. É claro, essa multiplicação, por exemplo, ela só vai funcionar, claro, se a economia funcionar bem e o dinheiro do empréstimo retornar, porque uma hora o banco também precisa devolver o depósito do seu cliente, do depositante. Se você tem uma crise e esse recurso não volta, então o banco não recebe de volta o empréstimo, não lucra e não devolve esse dinheiro para o seu depositante, o que gera, portanto, claramente, como o sistema financeiro ele é totalmente interligado, você gera um encadeamento, né, de calotes, que é o que criam as crises financeiras mais agudas. Capital bancário, alavancagem e a crise financeira de 2008-2009. Nas sessões anteriores, vimos uma explicação bem simplificada de como os bancos funcionam. A realidade do sistema bancário moderno, no entanto, é um pouco mais complexa e por isso desempenhou um papel importante na crise financeira de 2008-2009. Antes de tratarmos da crise, precisamos aprender um pouco mais sobre como os bancos realmente funcionam. Nos balanços dos bancos que você viu até agora, um banco ele aceita depósito e os utiliza para fazer empréstimos ou a constituição de reservas. Na verdade, um banco obtém recursos financeiros não apenas da aceitação de depósitos, mas também como outras empresas provenientes da emissão de capital e dívidas. Os recursos que um banco, portanto, obtém pela emissão de ações pelos seus proprietários são denominados aí o tal do capital bancário, ou seja, é o patrimônio que a empresa tem. Então, um banco ele pode usar esses recursos financeiros de diversas formas para gerar lucro para seus proprietários. Então, ele não apenas faz empréstimos e mantém reservas, mas também compra ativos financeiros como ações e títulos. Eis aqui um exemplo mais realista de um balanço bancário. Então, veja, né, ou seja, você tem os depósitos, né, as dívidas e o capital, o patrimônio líquido. E aí você tem a reserva, o empréstimo ou parte dos recursos que os bancos aplicam também em títulos, né? Ou seja, é uma outra forma de aplicar os recursos, né? Quando o banco empresta, ele ganha, ele tem spread, o spread bancário, né? Os juros, mas consequentemente os bancos também investem em outros ativos, como por exemplo em títulos. E aí você vê aí como funciona um balanço, claro, ainda que seja mais realista, ele também é bem resumido nesse sentido. Do lado direito desse balanço, então, o que nós temos? Deixa eu subir aqui de novo para ficar visível durante a nossa reflexão nesse parágrafo. Então, do lado direito desse balanço estão o passivo e o capital bancário, né? Também conhecido como o patrimônio líquido. Então, esse banco obteve 50 de recursos de seus proprietários, né? Aquilo que os proprietários colocaram, né, no banco, capitalizaram o banco, recebeu 800 de depósito e contraiu 150 de dívida. Então, o total de 1.000 foi colocado em uso de 3 formas, ou seja, as quais estão listadas ali ao lado esquerdo do balanço, onde estão lá os ativos bancários. Então, eu tenho 200 de reserva, né? O banco tem 200 de reserva, emprestou 700, né, de empréstimos bancários e usou 100 para compra de ativos financeiros, como, por exemplo, títulos públicos ou títulos de empresas privadas ou de instituições privadas. O banco decidiu como alocar seu recurso entre várias classes de ativo, com base, claro, em seu risco e em seu retorno, bem como em qualquer regulamento, como as reservas exigidas que restringem as escolhas dos bancos. Então, veja, pelas regras contábeis, as reservas, os empréstimos e os títulos do lado esquerdo do balanço devem ser também sempre iguais, como a gente já comentou, no total aos depósitos, às dívidas e ao capital do lado direito. Não há, portanto, mágica nessa igualdade, porque isso aí é contabilidade básica, né? Então, ativo ser igual a passivo. A passivo mais PL. Então, ela ocorre porque o patrimônio líquido é, por definição, o valor dos ativos bancários, né, reservas, empréstimos e títulos, menos o valor de seus passivos, depósitos e dívidas. Portanto, os lados direitos e esquerdo do balanço sempre têm a mesma soma total. Então, tá aí uma explicação importante.
Muitas empresas na economia, entretanto, dependem da chamada alavancagem. Então, essa é uma expressão importante, principalmente nos estudos sobre finanças. Então, a alavancagem. Então, veja, o uso de dinheiro emprestado para completar os fundos existentes para fins de investimento. Então, na verdade, sempre que alguém pega uma dívida para financiar um projeto de investimento, está aplicando alavancagem. Então, eu vou no banco pegar lá $1 milhão para abrir uma fábrica. Eu estou alavancado. Então, esse investimento está alavancado. Entretanto, a alavancagem é especialmente importante para os bancos, porque a captação e os empréstimos estão no coração do que eles fazem. Portanto, para compreender melhor o funcionamento dos bancos, é crucial você entender como a alavancagem funciona. Então, veja, o grau de alavancagem, e tem o item 2, né? Então o grau de alavancagem é também denominado índice de alavancagem, é a razão dos ativos bancários totais para o capital bancário. Então, nesse exemplo, o grau de alavancagem lá, 1.000 dividido por 50, ou seja, 20. Então, o grau de alavancagem de 20 significa que para cada dólar do capital investido pelos proprietários na instituição, o banco tem 20 de ativos. Então, para cada dólar que o dono do banco investiu, você tem 20 de ativo. Dos 20 de ativos, portanto, 19 são financiados com dinheiro emprestado, ou seja, depósitos realizados ou a contração de dívidas. Então, a alavancagem de 20 significa os donos do banco têm $1 e os outros 19 eles são financiados com dinheiro emprestado, seja em depósitos realizados ou, portanto, pela contração de dívidas. Você deve ter aprendido nas aulas de ciências que uma alavanca pode amplificar uma força. Então, um pedregulho que você não possa mover apenas com os braços vai mover-se mais facilmente com o uso de uma lua. Então, um resultado semelhante ocorre, portanto, com a tal da chamada alavancagem bancária. Então, para ver como isso ocorre, vamos continuar com um exemplo numérico. Então, veja, suponha que o valor dos ativos do banco suba 5%, porque, digamos, alguns dos títulos que o banco estava mantendo subiram de preço. Assim sendo, os 1.000 dos ativos passaria a valer 1.050. Como os depositantes, os detentores de dívida, ainda possuem patrimônio líquido de 950, o capital bancário subiria de 50 para 100. Assim, quando o grau de alavancagem é 20, um aumento de 5% no valor dos ativos aumenta o patrimônio líquido em 100%. O mesmo princípio funciona ao contrário. Então, veja, como a instituição está alavancada, quando ele ganha 5% sobre 1.000, ele ganha 50. Mas quem fica com esses 50 é o 1. Portanto, esse 1 de 19 cresce 100%, porque o grau da alavanca é de 20%. Então, 5%, claro, você vai ter um aumento do patrimônio líquido de 100%. Então, era 50, virou 100. Aumentou 100%. Agora, o mesmo princípio funciona também ao contrário, mas as consequências acarretam sérias dificuldades. Suponha que algumas pessoas que contraíram um empréstimo do banco fiquem inadimplentes e deixem de pagá-lo, reduzindo assim o valor dos ativos do banco em 5%, que passaria, por exemplo, a 950. Como os depositantes, os detentores da dívida, possuem o direito legal de serem pagos antes dos proprietários do banco, neste caso o valor do patrimônio cai a zero. Logo, quando o grau de alavancagem é 20, uma queda de 5% no valor dos ativos bancários provoca uma queda de 100% no capital do banco. Se o valor dos ativos bancários cair mais 5%, eles ficariam, por exemplo, abaixo do seu passivo. E nesse caso, o banco ele seria considerado insolvente e ficaria incapaz de pagar os detentores da dívida e de honrar os depósitos dos correntistas na íntegra. Então, a alavancagem, ela é bom quando dá certo. Porque quando dá errado, o prejuízo, o buraco é gigantesco, como, por exemplo, aconteceu nessa última crise financeira de 2008 e 2009. Então, veja, o que agora... Então, diante desse cenário
de um sistema bancário alavancado, onde o banco alavanca o seu capital, porque nem tudo dentro de um banco é dele, ele tem vários passivos de clientes. Ele provoca uma valorização, pode ser estupendo para o crescimento do capital ou para o crescimento do patrimônio líquido do banco. Isso significa também que o contrário é verdadeiro. Então, no caso de uma crise ou de um erro contábil ou de um erro financeiro do funcionamento da economia, ou, enfim, ou algum problema político, uma guerra ou algo que faça com que a economia passe por uma situação complicada, você também tem do outro lado um baque, uma destruição do patrimônio líquido também alavancado numa velocidade muito maior do que se não houvesse essa alavancagem. Então veja, o que agora os reguladores bancários, portanto, eles exigem que os bancos mantenham certa quantia de capital. Então, o objetivo dessa exigência de capital é garantir que os bancos possam reembolsar os seus depositantes, sem a necessidade de recorrer aos fundos de seguro-depósito fornecidos pelo governo, que é o caso também do Brasil, e você também tem o seguro, né? Você tem um fundo que garante os depósitos até um montante por CPF, porque caso um banco fique insolvente, né, incapaz de honrar seus compromissos, alguém tem que garantir alguém tem que garantir aos depositantes os seus depósitos. Então, o montante de capital exigido depende do tipo de ativo que o banco mantém. Então, a exigência de capital é o seguinte: existe também os reguladores os reguladores bancários, né, no caso o Banco Central, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como em boa parte do mundo, eles vão regular este grau de alavancagem que o banco tem. Então, o banco ele tem que ter um grau de ativos seguros para garantir, portanto, aos seus depositantes, caso tenham insolvente. Então, veja, se o banco mantiver ativos seguros como ativos públicos, os reguladores exigem menos capital que se o banco mantiver ativos arriscados, como empréstimos para tomadores cujo crédito seja, por exemplo, de qualidade duvidosa. Então, em 2008 e 2009, muitos bancos tinham pouquíssimo capital depois das perdas de alguns de seus ativos, especificamente empréstimos hipotecários e títulos garantidos por empréstimos hipotecários. A escassez do capital, portanto, obrigou os bancos a reduzir seus empréstimos. Um fenômeno às vezes chamado crise de crédito, que por sua vez contribui para uma recessão na atividade econômica. Então esse evento aí será discutido de maneira mais completa lá no capítulo 33, que você pode também assistir nessa playlist. Para resolver o problema, portanto, dessa alavancagem da crise que destrói os capitais alavancados, o Tesouro norte-americano, em parceria com o Federal Reserve, colocou muitos bilhões de dólares dos fundos públicos no sistema bancário, portanto, para aumentar o capital dos bancos. Como resultado, os contribuintes norte-americanos tornaram-se temporariamente proprietários de uma parte de muitos bancos. O objetivo dessa política em comum foi, portanto, recapitalizar o sistema bancário de modo que os empréstimos bancários pudessem voltar a um nível normal, o que de fato ocorreu no final de 2009. Então, você vê que nessa sessão várias questões foram colocadas, né? Então, os balanços dos bancos, né? A relação ativo-passivo, né? A importância do banco ter uma reserva para, em momentos de crise, garantir algum capital aos seus depositantes, as alavancagens que são realizadas nas instituições financeiras, quando você relaciona o capital, o patrimônio líquido, né? O capital dos acionistas do banco, com aqueles passivos que eles vão ter e a relação com seus ativos, e as exigências, né, de capital que os bancos centrais exigem às instituições financeiras para que exista um mínimo de segurança caso, por exemplo, os ativos que o banco arriscou, ou inclusive os empréstimos, miquem. Então, assim, se der um mico completo, por exemplo, você empresta, mas a economia dá uma crise e as pessoas não pagam esse empréstimo, você vai ter um problema de insolvência muito grande, claro, como mostra aí no final,
no caso da crise de 2008 e 2009, você teve uma situação clara em que o sistema bancário norte-americano colapsou, e ao entrar em colapso, por exemplo, você cria uma crise de crédito. Na verdade, durante algumas semanas, os bancos pararam de emprestar ou pararam de financiar várias operações, como, por exemplo, exportação e importação, e você via, né, vários portos ao redor do mundo com contêineres parados porque não tinha quem desse a garantia ou emprestasse o dinheiro para que a operação se concretizasse. Então, veja que o funcionamento do sistema monetário é um assunto extremamente sensível para o bom funcionamento de uma economia capitalista. Por isso, que compreender o funcionamento do sistema monetário é compreender bem o funcionamento da economia. Então, veja, não existe uma economia saudável sem um bom sistema monetário e, claro, é difícil ter uma economia sem um bom sistema monetário, uma economia boa sem um bom sistema monetário. Você pode ter uma economia